Olá pessoal, meu nome é Ricardo Santana, mais conhecido como Rica. Bem-vindo ao canal Rica Trip. Este vídeo é para elucidar, clarear todo esse movimento que tem acontecido com o canal, com a viagem, com os planejamentos. Planejamentos que na verdade nunca mudaram, né? Em questão principalmente da minha relação com a Eve. É sobre isso até que eu gostaria de falar hoje. Até no vídeo de despedida eu comentei que iria falar sobre esse assunto. Depois de refletir, que era o mais certo a se fazer, né? Naquele primeiro momento eu parecia bem abatido e estava mesmo, afinal de contas, eu estava me relacionando com uma pessoa durante 5 meses e nós estávamos convivendo 24 horas por dia. Então é isso mesmo, acredito que até poucas pessoas conseguem conviver juntos assim por tanto tempo e tenha um relacionamento tão bom quanto a gente teve. Sobre isso e mais um pouco que eu quero trazer aí hoje o assunto para falar com vocês. É tanta ideia que explodiu minha cabeça assim, tipo, essa questão do relacionamento e todo esse movimento que eu estou vivendo na minha vida explodiu minha mente de uma forma que eu acho que eu nunca mais serei o mesmo e estou bem feliz aí por ter essa compreensão, por ter essa vivência, esse olhar, experiência, enfim, aconteceu muita coisa boa aí com essa questão, além da experiência boa que a gente viveu. São tantas coisas que eu vou ter que ler, desculpa, eu não consigo falar assim de cabeça porque eu me embaralho todo, acabo me perdendo nos assuntos. Pode ser que até lendo eu acabo me perdendo aqui também, mas espero que entendam. E tá caindo a tarde, eu tô aqui nesse lugar magnífico que é a Capadócia. O sol acabou de se pôr e pode ser que vai escurecendo um pouco. Eu até tenho que ligar uma luz ali. Meu Deus, esqueci de ligar a luz. Pronto, liguei a luz. Pode ser que não pareça agora, mas quando vai anoitecendo ela vai me clareando. Bom, sobre o relacionamento e o que eu aprendi com ele, hoje principalmente eu me sinto muito mais livre do que eu já era. E eu não falo de liberdade geográfica ou liberdade de relacionamento. Ah, agora você está livre porque você está solteiro. Não, eu estou falando de liberdade da mente. Porque eu mudei a maneira de como eu estou me observando, que eu observo as coisas ao meu redor, as situações e as pessoas. Tudo isso foi um aprendizado para mim muito grande e eu vou tentar até explanar isso aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue se entender, porque são muitas ideias. Tem pessoas que provavelmente vão entender, tem outras que não. Mas eu vou me expor, né? Fazer o quê? Sabe aquela frase, lá na frente tudo fará sentido? Então, pelo menos para mim, esse momento lá na frente ele chegou. E ele chegou com força. Talvez eu fui bobo, ingênuo de ter me entregado ao amor. Eu fico feliz por ter vivenciado tudo isso dessa forma. A ingenuidade me trouxe paz, porque pela primeira vez eu entrei num relacionamento e não precisei ficar preocupado se vai dar certo ou não. Vivi o amor de forma natural e despreocupado. Despreocupado se estou sendo bom o suficiente, se estou sendo correspondido. Foi um relacionamento sem jogo, sem expectativas, sem frustrações e que quando passou só deixou lembranças boas, sem mágoas ou rancor. Com a Eve, eu aprendi a dormir melhor, a dormir cedo, acordar cedo e o quanto isso influencia no meu dia a dia, me alimentar melhor e de forma mais diversificada e saudável. Foi um relacionamento de muita entrega, sem máscaras ou fingimentos. Aprendi principalmente a ser eu mesmo. Por mais que falar a verdade sempre fez parte da minha índole, com a Eve eu aprendi a me expor, falar dos meus pensamentos, fraquezas, emoções, algo que eu nunca consegui em nenhum outro relacionamento. Falar abertamente também sobre experiências, aprendizados que tive com outros relacionamentos. Esse é meio que um bloqueio, né? Geralmente a gente entra no relacionamento, mas a gente não fala do antigo ou acha que falar do antigo você, de certa forma, está desrespeitando o atual ou fazendo algum tipo de comparação. Eu acho que isso acontece quando não é um relacionamento muito seguro, quando alguma pessoa tem alguma questão interna mal resolvida. Foi isso que eu aprendi. Quanto mais eu estava me expondo ali com a Eve, quanto mais a gente estava fazendo uma troca, mais eu me sentia à vontade e eu acredito que ela também se sentia à vontade. Da forma que eu estou falando, pode ser que até que está parecendo até uma declaração de amor, mas na verdade é um pensamento que me leva ao amor próprio. Eu estou falando da experiência. Toda essa experiência, na verdade, ela está voltada mais a mim do que ao nosso relacionamento em si.
Mas eu não fui ingênuo em acreditar que seria para sempre, pois esse tipo de aventura, de vida, né, não é para qualquer pessoa que aguenta. Foram 5 meses convivendo 24 horas por dia. Tem uma frase que resume muito bem esse tipo de relacionamento, que é: não tem como fugir e nem fingir. E uma galera pescando. Não sei se tem tanto peixe para tanta gente, mas eu acho que é só para não ficar em casa, escutando a mulher falando no ouvido. Ainda bem que a gente não tem esse problema, né? Não tem pra onde fugir, né? É, eu não tenho pra onde... eu não tenho pra onde fugir. E eu nem tô reclamando. Bom. Então, convivendo 24 horas por dia, não tem como a pessoa fingir. E tem algo que eu faço até um paralelo. Sabe quando relacionamentos normais, hoje em dia, se a pessoa conviver 24 horas por dia com a outra, normalmente se fala assim: ah, eu preciso do meu espaço. Eu preciso de um momento a sós comigo. E isso não aconteceu com a gente. Tipo assim, em nenhum momento eu me senti assim numa forma assim que tipo, ah, eu preciso ficar sozinho, ou eu preciso dar uma volta. Eu estava sendo tão eu que eu não sentia necessidade de ficar sozinho. E eu faço até esse paralelo, essa provocação de que talvez em relacionamentos as pessoas acabam não sendo elas mesmas e elas não conseguem ficar ali fingindo por tanto tempo e precisa dessa válvula de escape, talvez para ser ela mesma, quem sabe até mesmo trair, ou ser ela mesma em outros lugares, ou às vezes ser ela mesma com os amigos, com a mulher é de uma forma e ele consegue se soltar com os amigos, com bebida, com droga, com traição e assim vai. Não sei se eu consegui explicar melhor, mas foi uma compreensão muito interessante que eu cheguei e foi a forma que eu vivi esse relacionamento com a Eve. E se tratando de relacionamento, então, da forma que eu já falei, cara, não tem como dizer que esse relacionamento não deu certo, né? E na verdade ele deu muito certo pelo fato da gente ter convivido tão bem. Falando sobre a cicloviagem, ter a melhor bike e os melhores equipamentos não traz o conforto que habitualmente uma pessoa está acostumada a ter, porque ainda assim é dormir todo dia em um colchonete de 5 centímetros e dentro de uma barraca, sempre lidando com a insegurança da vulnerabilidade que estamos na maioria das situações da estrada. Se alguém não vai mexer nas nossas coisas, se um animal não vai rasgar nossa barraca ou foge para roubar comida. Então a gente sempre tem essa vulnerabilidade, sempre está um pouco preocupado com isso, né? O que é comum, só que é difícil você lidar com isso o tempo todo, né? Não é uma viagem de férias, não é uma viagem de uma semana, não é de 2 semanas, então a gente tem que sempre lidar com isso. Bom, voltando ao relacionamento, e se a história fosse diferente? E se eu conheço a Eve e convidasse ela para fazer 45 dias do caminho da fé e mais 80 dias de cicloviagem? E o prazo encerrou. Como essa história ia desenrolar? Eu fiquei pensando nisso, né? Porque se tivesse acontecido dessa forma, ninguém talvez estaria criticando da forma que está criticando, ou julgando, ou achando, porque tem muito achismo aí, né? E assim, o fato da Eve ter entrado na cicloviagem não mudou nada dos meus planos, não mudei minha rotina, não fiz algo de extraordinário, eu não precisei mudar minha rotina e meus planos pela entrada dela, né? Ela só simplesmente veio e seguiu o fluxo, no caso da minha viagem. Então, muitas críticas que a gente recebeu, principalmente no vídeo de despedida dela, na verdade está sobre um olhar de pessoas que se sentem frágeis emocionalmente e ali elas expõem suas crenças, seus medos. Então, como eu percebi, algumas pessoas mandaram algumas mensagens, digamos até negativas, críticas sobre o término do relacionamento, sobre uma ótica que elas viram o relacionamento em si. Outros falaram do relacionamento, outros falaram da cicloviagem, dela não aguentar. Mas enfim, eu acho que isso tem mais a ver com a pessoa que comentou, que ela está expondo ali sua emoção, sua fragilidade, seus traumas, crenças e frustrações, tanto de relacionamentos quanto de sociedade, do que foi o fato em si. Porque nas 24 horas que eu e a Eve estamos juntos, dá somente 1 hora de gravação. Então eu jogo ali todos os arquivos, eu vejo que o total dá 1 hora, e aí cortando, resumindo tudo, dá meia hora. Então dessas meia hora a pessoa tira uma conclusão do que a gente vive durante um dia todo.
e isso não é real. A Eve tem algumas limitações, porque ela é uma pessoa comum que caiu de cara assim numa cicloviagem que já é difícil e ainda teve que vestir o papel de blogueira, coisa que ela não fazia no seu próprio perfil social, no seu próprio Instagram. Então imagina a dificuldade que ela teve. No dia a dia, ela era uma pessoa que falava alto, dava risada, falava pelos cotovelos, e era só eu ligar a câmera que, puf, tipo, ela já falava baixo, ela já não sabia o que falar, e foi isso que aconteceu. E o que eu acho até normal, porque eu faço um comparativo quando eu estava, sei lá, no primário, ensino médio. Cara, sempre, todo o meu colegial, quando eu ia para apresentar um trabalho na frente da classe, cara, eu tremia igual uma vara verde. Total, assim, ó, total. Eu não conseguia fazer uma apresentação sem ler. Tão nervoso que ficava. E assim, você é nervoso no dia a dia na sala de aula? Não, né? Eu acho que todo mundo conhece essa situação. E assim acontecia quando eu ligava a câmera e quando a gente tinha essa situação de gravar. Então ela simplesmente travava, ela não falava alto. Em contrapartida, eu tinha que baixar meu tom de voz em respeito a ela. As pessoas vão ver eu falando agora na cicloviagem solo e vai dizer: nossa, o Ricardo está muito mais solto, tá muito mais alegre, tá muito mais entusiasmado. Mas na verdade isso é uma questão técnica. Quando eu estava com ela, eu tive que baixar meu tom de voz, porque quando era para ela falava muito baixo. Então eu não podia falar muito alto. Até isso é uma dificuldade que eu tenho na edição, porque eu tenho que baixar meu volume e aumentar o dela em todas as falas, todas, todas, todas. Mas isso é uma questão natural e que ia se trabalhar aos poucos, porque eu era assim. Quando eu fiz minha cicloviagem do Vale Europeu, que eu comecei a fazer minhas gravações, eu fui trabalhando isso em mim e é algo assim bizarro, porque quando eu comecei, eu ligava a câmera, eu tinha que repetir 5 vezes um bom dia. Oi, bom dia, meu nome é Ricardo. Tipo umas 5, 6 vezes, porque na hora que liga a câmera, pá, te dá um branco, você gagueja, você fala que nem o Pato Donald, o Cebolinha, e cara, é horrível. E aí, no meio de todas essas gravações, eu fui evoluindo, e eu até falo no vídeo. E outra coisa é isso que eu estou fazendo agora. Vocês estão me ajudando a me expressar melhor, falar mais para fora, gesticular, melhorar minha locução, porque eu, de infância e adolescência, sempre fui muito retraído, muito tímido, muito tímido. Então eu sempre falava muito para dentro. Isso atrapalha no meio social, te limita, tanto para os amigos, família, principalmente trabalho e relações conjugais, amorosas. E agora eu estou aprendendo a falar para fora, falar com vontade, falar com energia, graças a esse compartilhamento. Para vocês terem uma noção, eu tenho piercing na língua há 18 anos, coloquei com 20 anos. E falando, nunca ninguém percebeu que eu tenho piercing na língua. E quando você fala para fora, você tem que gesticular mais, abrir mais a boca. Mas eu parece que naturalmente já não tenho essa desenvoltura de falar com a boca aberta, abertamente assim. Não sei se deu para entender, mas é isso, só queria compartilhar esses pensamentos. Chegando aqui em Dr. Pedrinho, tarde. Fala, nossa, eu estar aqui fazendo minha cicloviagem e me expondo está me ajudando a uma evolução pessoal, que é a fala, que é a oratória, que é o diálogo. Eu estou conseguindo gesticular e me sair muito melhor falando aqui para vocês. Tipo, tanto é que hoje, se eu ligar a câmera, eu saio falando e é natural, eu não preciso nem gravar a segunda vez. E se deixar, eu fico falando pelos cotovelos. Então, tem toda uma questão técnica. Então imagina, eu já todo despojado, e aí chega a Eve para tentar me acompanhar, aí que o negócio se atropela de vez. Então, entendam, tem toda uma questão técnica. E até depois do Vale Europeu, eu comprei um curso de oratória, curso para trabalhar com YouTube, de métricas, de engajamento. Então, tem toda essa questão técnica aí, que envolve o canal
e que muitos comentam, né? Quando a Eva entrou, teve aquela baixa, né? Faltou um pouco mais de entusiasmo, e aí teve a questão de ter passado da cicloviagem para a peregrinação, que daí muitos às vezes não gostavam muito de acompanhar a peregrinação, mas em contrapartida entrou muito mais pessoas por conta da peregrinação e hoje continuam no canal, então eu sou muito grato por isso. Enfim, expus essa parte técnica, espero que entendam. Eu sim, estou feliz, sigo feliz da forma que eu sempre fui e agora eu posso falar mais alto, mais despojado porque eu estou sozinho, mas isso é uma questão técnica. Nesse momento de reflexão, talvez nos faltou um momento a sós para refletir, que nem eu falei, ficamos 24 horas juntos por dia e eu refleti sobre isso, sobre será que faltou um tempo a sós? Mas depois, agora, sei lá, uns 15 dias que já estamos afastados, cheguei à conclusão que não há nada que poderia ser mudado. Não há nada que pudesse ser feito para fazer com que a Eve continuasse, porque ela viu simplesmente que morar na estrada não era para ela. E por mais que eu tentasse amenizar os perrengues naturais de uma cicloviagem, eu só iria estar prorrogando o inevitável. Nós vivemos e fomos muito felizes com intensidade. Amor, carinho e atenção para mim não é barganha ou moeda de troca. Com este relacionamento, eu finalmente aprendi e vivenciei o amor próprio. Finalmente, eu aprendi que o amor está em mim e não no outro. Não está em apegos ou expectativas. Se o amor é genuíno, ele não tem expectativas. Ele apenas é. E se não for correspondido, tudo bem. Você fez sua parte e não deixou de ser quem você é. Então foi isso que aconteceu comigo. Muitas pessoas até comentaram. Eu não estou falando isso respondendo às críticas. Eu falo isso como um aprendizado geral para a gente, porque a gente está junto, eu me sinto como uma família, então eu gostaria de passar esse conhecimento. Assim como eu falei que a Eve não tinha intimidade com a câmera, assim também ela não tinha como passar nenhum sentimento genuíno, porque ela estava ali no momento de vergonha, ela se sentia acanhada diante da câmera, então não tinha como ela passar nenhum sentimento de afeto a mim. Ao contrário de mim, que eu já estou mais despojado, estou muito mais à vontade, e eu chamava de meu amor e fazia piada. Não tinha como ela expor a ideia dela, os sentimentos dela assim diante as câmeras. Fora das câmeras, que vocês não sabem, ela era uma pessoa maravilhosa, carinhosa, se expressava, tudo acontecia naturalmente. Tanto é que, se não fosse assim, eu não estaria nesse relacionamento. Então, como eu falei no começo, toda essa situação, relacionamento, me explodiu a mente assim, me fez quase que um novo homem, eu posso dizer assim. Anos atrás, eu vivia amores baseado em uma montanha-russa de emoções, expectativas e pequenas frustrações, distraídas pelo desejo da paixão. E quando a paixão acaba, sobra o quê? Tipo, só sobra você e você mesmo. Quando você tem o amor baseado em você, que está intrínseco em você, tipo, não vai te faltar nada, você não vai criar expectativas sobre o outro e você vai estar sempre seguro. Tanto é que esse relacionamento ele terminou e naquele vídeo, como vocês viram, cara, eu estava muito triste, eu estava cabisbaixo, eu estava com uma feição assim não muito boa, porque como eu falei, cara, foi 80 dias vivendo 24 horas por dia. E aí, do dia para a noite, ela falou que viu que não era para ela e assim foi. Eu fiquei realmente abatido no momento, mas cara, foi um luto ali de alguns dias e eu pude retomar o Rica de antes. Eu já vinha trabalhando esse Ricardo já há um bom tempo. Um exemplo, para quem me acompanha, sabe que na cicloviagem da Patagônia, desculpa, estou tentando puxar as ideias aqui, organizar aqui para não ficar muito bagunçado para vocês. Talvez esse novo Ricardo, esse autoconhecimento antes, e na Patagônia aconteceu algo que assim, ó, mudou a minha forma de viver o agora, coisa que é tão difícil, né? A cicloviagem ela nos traz uma introspecção muito grande e eu conheci a Eva em dezembro, do Universo Paralelo, e em janeiro eu voltei para a Patagônia, sabendo que em abril eu ia ver ela. E nesse meio tempo eu estava lá pedalando pela carretera austral e aí eu estava me pegando muito pensando nela e pensando, putz, eu queria estar com ela. E isso começou a atrapalhar meu dia a dia. E eu falei, cara, as coisas não podem ser assim. Eu não posso estar aqui na Patagônia, num lugar maravilhoso, na carretera austral, fazendo o que eu gosto e estar querendo estar em outro lugar. E aí me explodiu a mente, porque me veio a compreensão que eu acho que com certeza eu vou levar para o resto da vida, porque vou tentar explicar.
eu, estando naquele lugar, eu não poderia estar pensando em estar em outro lugar. E a gente vive a maioria do tempo da nossa vida assim, estando em um lugar, querendo estar em outro. Tá no trabalho, querendo estar nas férias. Tá no dia de semana, querendo estar no final de semana. E o que acontece? Eu pensei comigo mesmo ali naquele momento que eu não poderia pensar dessa forma. Porque se eu não quero estar ali no momento que estava tão bom para querer estar com ela, quando eu estiver com ela, eu posso ser a pessoa que queira estar em outro lugar. Aquilo me fez voltar para mim e me fez colocar as ideias no lugar e eu consegui voltar ao momento, apreciar o momento presente e sempre estar atento no momento. Me fez até quebrar crenças de passado, porque passado são memórias, também a ansiedade do futuro, porque o futuro ele é uma ilusão da mente, né? A gente sempre está, às vezes, pensando no futuro e não querendo estar no agora. Aquela questão do agora foi muito importante. De eu estar ali no momento presente agora. De não querer naquele momento estar com a Eve, porque não era o momento de estar com ela. De parar de ficar pensando no passado, de ficar buscando lembranças que não levam a nada e de não ficar criando expectativas no futuro. O máximo que a gente pode fazer é lançar uma intenção para o futuro. E no agora a gente faz a ação. A ação ele está sempre no momento presente. A gente pode planejar o futuro, mas a ação está no momento presente. Pode achar nosso trabalho ruim e não querer estar no trabalho, mas quando que é o momento que você pode fazer algo para sair daquela situação? Você só pode fazer no agora. Não adianta você estar no teu trabalho e estar insatisfeito e querer estar só pensando nas férias. Se você está insatisfeito do teu trabalho, você tem que criar uma ação ali com você mesmo para sair dessa situação. Ou buscar um trabalho melhor, ou buscar um autoconhecimento que traz uma paz interior melhor para você conseguir desempenhar esse trabalho de forma mais plena. São muitas ideias. Eu tive uma experiência muito grande na minha cicloviagem, que foi na Argentina. Eu estava num camping municipal e depois que eu me dei conta que era um sábado à noite. Na cicloviagem a gente perde meio a noção do tempo, né? E eu me dei conta que era um sábado à noite e eu estava atravessando o camping com um galão de água na mão. Eu fui buscar água na torneira. E assim, ó, eu passei por vários quiosques que tinha galera reunida, fazendo churrasco, escutando música e bebendo. Passei por famílias reunidas. Me veio um estalo assim, tipo, caramba, que paz. Tipo, que paz que eu tô sentindo mesmo estando aqui e acontecendo tudo isso ao meu redor. Tipo, eu não queria estar em outro lugar. Eu estava tão em paz ali que eu poderia ter aquele pensamento, poxa vida, eu poderia estar com meus amigos agora nesse momento. É um sábado à noite, né? Eu poderia estar, sei lá, com a minha família, eu poderia estar numa festa, poderia estar rodeado de pessoas que eu gosto e que eu tenho saudade, que é comum a gente ter saudade, né? E não, eu só estava ali, pleno. E isso é um conceito que eu trago também de felicidade, que se eu estou pleno, eu estou feliz. Felicidade não é algo que eu busco, que eu almejo. O que eu almejo é a minha calma, a minha tranquilidade, que isso me traz plenitude e isso acho que é a base da minha felicidade. Então, voltando a falar sobre relacionamento, eu quero trazer também uma questão sobre fé, porque fé e relacionamento eles andam lado a lado, né? E a melhor definição de fé eu escutei do Jacob Petri. Fé é a certeza daquilo que não sabemos. Porque se você sabe, por exemplo, que você vai se curar de uma doença, você não vai ter fé. Se você sabe que você vai atingir um determinado cargo na empresa, se vai almejar algo que você queira tanto, você não vai ter fé. Então, fé é a certeza daquilo que não sabemos. Então, nós empregamos a fé naquilo que queremos e almejamos, e com fé a gente alcança, né? Como eu disse, fé e amor andam lado a lado, porque quando eu e a Eve a gente se conheceu, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Então não tem como ter uma bola de cristal. O máximo que eu faço é me dar a oportunidade de viver esse amor com base no amor que eu tenho em mim. Eu estava com ela porque eu senti nela um companheirismo, uma cumplicidade que casava com o meu ser. Isso é a base para a gente iniciar um relacionamento. Como eu disse, foi muito perfeito. Eu fiz uma excelente escolha, que na verdade não foi uma escolha quase que nossa. O universo, Deus nos uniu ali naquele momento e a gente viveu tudo que a gente tinha para viver e evoluir junto, porque eu acredito que, assim como esse relacionamento trouxe grandes aprendizados para mim,
eu acredito que trouxe para ela também. Vivemos intensamente enquanto durou, não houve perdas ou frustrações. Tem gente que comenta sobre o término do relacionamento como se fosse uma perda, como se a gente tivesse perdido algo, se magoado, se frustrado. Parece que é comum acontecer em término de relacionamento, né? Mas isso não aconteceu. Por causa da Eve, eu estou aqui na Turquia, algo que eu não imaginava. E eu digo por causa dela, que foi por causa dela mesmo, porque eu estava na Patagônia quando eu conheci ela. E eu não tinha um plano de concreto de fazer alguma coisa. Eu estava pensando em fazer o Caminho de Santiago em 2025. E eu sou meio enrolado para planos. Talvez eu ia estar continuando na América do Sul ali, eu ia estar me enrolando por ali. Quando que eu ia ter coragem de me jogar para a Europa? Tipo, trazer minha bicicleta. Trazer a bicicleta do Chile para o Brasil, do Brasil para a França, da França para a Itália. Daí fazer o Caminho de Santiago e depois do Caminho de Santiago pegar a bicicleta e sair da Itália pedalando. Cara, isso era um sonho muito distante, mas muito distante da minha realidade, assim. Foi por causa dela que eu fiz tudo isso. Então, cara, olha só, tipo, além do relacionamento ter terminado, de não ter tido essas frustrações que as pessoas até comentam, eu só tenho a agradecer, porque realmente, por causa dela que eu tô aqui. E agora daqui, encerrou o ciclo dela, né? Cara, eu vou continuar aqui e vou dar a volta ao mundo. Não, tipo, não tem nem como eu voltar. Até tem, mas não tem por que eu voltar. Então, cicloviagem é algo que eu amo fazer. Eu estou amando conhecer outros países. Foi uma quebra de barreira muito grande na minha vida de ter vindo para a Europa, porque a gente tem medo, tem receio se vai dar certo, não vai dar certo, de como é a cultura, de como a gente vai se virar. Não é novidade nenhuma para mim viajar sozinho. Eu estou muito acostumado a viajar sozinho. Eu sei como é estar sozinho. Não é problema nenhum para mim. Daqui agora só para frente. E a gente vai dar a volta ao mundo. A gente que eu falo, eu e vocês. Então a vida continua, né? Caramba, pessoal, escureceu, hein? Vamos falar um pouco de cicloviagem, clarear um pouco essa ideia do que é cicloviagem, talvez o que envolve toda uma cicloviagem, né? Quem nunca fez não tem muita ideia, né? Tem gente que tem o sonho de fazer, então eu vou falar um pouco dessas ideias. Uma cicloviagem muda toda a sua rotina, faz teu fuso horário virar do avesso. Você não tem mais hora para comer, muitas vezes dorme tarde e acorda de madrugada. Existem muitas limitações alimentares. Quase impossível seguir uma dieta. Tem que ter coragem de beber muitas vezes água de origem duvidosa e sempre estar alerta e planejar para não faltar. Tem que se esforçar muito para manter uma rotina de alongamentos, de exercícios que não seja a bicicleta, principalmente limitações com o banho, que quase sempre é de lenço umedecido. Precisa muitas vezes contar com a solidariedade das pessoas em ajudar com algo que você precisa, como água ou local para montar sua barraca. É difícil muitas vezes no final do dia você estar exausto e receber um não. E lidar com isso mexe muito com o nosso psicológico. A diversidade cultural no começo é fascinante, mas chega uma hora que você sente falta da sua origem, dos costumes e alimentos. Nós brasileiros estamos acostumados a ser bem recebidos nos lugares. No Brasil é assim, e nos outros lugares nem tanto. No Caminho de Santiago, por exemplo, sentimos muito essa diferença da receptividade das pessoas. E também tem a diferença alimentar, né? De você sentir vontade de comer alguma coisa e não ter o que comprar. Cada lugar tem uma cultura alimentar diferente. No começo, parece muito bom não saber quando é segunda-feira ou quando é domingo. Mas ao longo do tempo, você vê que passa a semana toda trabalhando, que não tem noção dos momentos que é necessário realmente parar e relaxar. Eu mesmo tenho uma saudade de sentar no sofá e assistir o Netflix. E às vezes me pego refletindo, até refletir com o Rafael do Rolê Sem Fim. É tão trabalhoso fazer, pedalar, fazer comida, armar acampamento, estar nesse rolê que você não para, não para, não para e ainda tem que editar vídeo, que cara, chega uma hora que dá saudade assim de você trabalhar de carteira assinada. Sério, às vezes dá saudade de trabalhar na empresa. Porque você só trabalhava as 8 horas por dia e estava livre. Livre, livre. Você fazia tua academia, via os amigos, bebia, assistia o Netflix e dormia numa cama confortável. Então, pessoal, deem valor a isso, porque tá no rolê, tá no perrengue, assim, ó, não é tão fácil. E principalmente por um longo período de tempo.
Tem meu grupo ali de WhatsApp dos apoiadores que o pessoal fala que, nossa, não sei como tu aguenta, porque eu vou fazer uma trilha de 2, 3 dias, já quero ir para casa, já tô com saudade. Imagina, eu e a Eve fizemos o Caminho de Santiago 45 dias caminhando com mochila nas costas. A gente fez 2 dias off, foram um total de 47 dias. Então imagina, todo dia você caminhando ali dezenas de quilômetros. E aí depois parou de caminhar, começou a pedalar sem parar, 80 dias. Então realmente requer um nível de desapego e de vontade muito grande de estar realizando tudo isso. A cicloviagem requer um nível de desapego muito grande de todas as suas rotinas diárias e também das pessoas que te cercam. Ficar longe das datas comemorativas, tanto dos outros quanto as suas. E acompanhar de longe o aniversário dos amigos e familiares, as formaturas e as conquistas, ou não estar por perto quando eles precisam. E isso pega bastante. Nós sofremos muito com o calor e o cansaço físico nos últimos 2 meses de cicloviagem. A sensação térmica estava batendo na casa dos 50 graus. E o pior de tudo é que a noite não esfriava. Parece que estávamos dentro de um forno. Bem diferente da Argentina, por exemplo, que um dia era 50 graus de noite e fazia 5 graus de madrugada. Você tinha ali um alívio, você conseguiria dormir, mas aqui para nós foi realmente muito difícil. Era difícil descansar. Era difícil arrumar um lugar para fazer acampamento selvagem, porque a vegetação da região é tudo espinho. Tudo que vocês veem nas imagens da Grécia e da Turquia são arbustos e árvores de espinho, e as sombras são raras. E o chão também é quase tudo pedra. Além dos campings serem caros, tipo R$ 80 por pessoa por camping, então imagina, a gente ficava no camping, R$ 160. Os acampamentos selvagens eram difíceis, porque por conta do clima, por conta da vegetação, por conta do solo, do espaço físico em si. Apesar que espaço físico tinha muito espaço, sim, que você podia acampar de praia, de campo, mas realmente tinha essas limitações aí de vegetação e pedra. Então, eu gostaria de falar mais sobre uma reflexão que as pessoas, que eu falei anteriormente, as pessoas falam que agora que você está nessa vida, você saiu da Matrix, furou a bolha, quebrou a caixa, não voltaria mais para uma vida normal. Cara, eu acho que no começo eu até pensaria assim, mas eu quero trazer essa reflexão para vocês. Assim como você tem que ter amor próprio e viver um relacionamento sendo você, você tem que ser você em todas as situações. Se eu estou feliz aqui fazendo a cicloviagem, eu também tenho que trabalhar em mim a felicidade em estar em outro lugar ou fazendo algo que eu não goste tanto, trabalhando normal como eu trabalhava antigamente. Eu fico pensando, cara, se eu voltasse a trabalhar como eu trabalhava, tipo, eu gostava do meu trabalho. Eu não fui aquela pessoa que largou tudo porque estava, infeliz no meu trabalho. Cara, eu gostava. Eu era projetista industrial. Quando eu era adolescente, trabalhava de peão ferrado aí nas fábricas. E eu falava, cara, eu quero trabalhar em escritório. E assim foi. Fiz curso técnico, tive muita sorte e comecei como projetista de estagiário e fiquei 16 anos como projetista. Eu gostava realmente do que fazia. Estava numa fase que eu fui virar subchefe. E quando eu comecei a participar das reuniões com os diretores da empresa, cara, eu vi que o negócio não era para mim. Porque eu já estava num estado emocional a ponto de um burnout, assim. Foi isso que me fez largar tudo. E foi isso que me fez entrar no autoconhecimento. Talvez eu fale sobre isso no final. Eu acho que eu vou falar minha trajetória. Mas eu vou voltar aqui, senão a gente se perde. Então eu vou ler essa parte aqui que é bem interessante, porque eu tentei falar e não consegui falar muito bem. Uma pessoa que dificilmente voltará a viver a um padrão de vida numa sociedade, se eu disser que eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa limitada e acredito que não teria atingido a real liberdade, seja ela física ou mental. Todos nós, de alguma forma ou de outra, dependemos um dos outros. Eu ainda vivo em meio à sociedade, a um sistema, mas não da forma comum que as outras pessoas vivem. Então tudo isso aqui também faz parte do sistema. Todo dia eu tenho que estar aqui trabalhando, editando vídeo, e mandando para vocês e fazendo contato e respondendo comentários. O que muita gente acha que é uma viagem de férias, nossa, ele está cicloviajando, está numa paz. Cara, a gente tem que montar acampamento, tem que fazer comida, tem que editar vídeo e é assim, 24 horas por dia. Tem que gostar muito, então é um trabalho realmente de 24 horas por dia e é um trabalho como qualquer um outro.
Estar aqui expondo todas as minhas ideias e reflexões me fez pensar na forma que eu vivo e que eu encaro a vida. Será que a minha vida é tão abençoada assim ou é a forma que eu lido com as situações? E principalmente a forma que eu enxergo as situações. Então gostaria de deixar aí essas reflexões para vocês. Então escreva nos comentários o que vocês acham. Porque assim, ó, essa é uma reflexão também para vocês observarem mais ou menos o seu dia a dia e as situações de como você reage a eles, às situações, né? Se é de forma positiva, negativa ou de vitimismo, desânimo ou entusiasmo. Então é muito bom que a gente, mesmo estando onde a gente está, primeiro a gente tem que estar consciente de que a gente está naquele lugar e parar de fantasiar de querer estar em outro lugar, de querer estar fazendo uma cicloviagem, por exemplo. Você pode planejar sua cicloviagem, mas você vai ter que planejar no momento presente, onde você está. Você não pode ficar sonhando com a cicloviagem e ficar reclamando do teu momento presente ou da vida que você está vivendo. Você tem que resolver ali a tua situação, seja ela financeira e principalmente limitação mental, né? Porque você está ali remoendo o passado, muitas vezes trazendo traumas, crenças, situações de quem você é devido ao quem você foi, e você também está ali na ilusão do futuro, sem estar vivendo o momento presente e está se resolvendo ali. Então, o autoconhecimento é para isso, para a gente se voltar ao momento presente e principalmente se voltar para dentro. Então, essa questão, quando surge um problema, qual a sua reação? Eu pergunto isso porque eu acredito que a base da felicidade, além dos momentos bons, é também como reagimos aos momentos ruins e aos contratempos da vida. Então, a vida dificilmente pode ser a pessoa mais rica do mundo, ela vai ter problema. Só que a base da felicidade está em como a pessoa reage a esses problemas. Se ela reage de forma positiva, negativa, se ela resolve ou não. Porque tem gente que pega um problema e fica remoendo o problema ao invés de resolver. Isso traz uma grande infelicidade e frustração. Se você se centrar, se voltar a si e pegar um problema, ok, um problema, vou resolver, esse é o certo. Esse é o direcionamento que você tem que ter na vida. Você não pode pegar e simplesmente deixar o problema de lado e vestir o papel de vítima, o que normalmente muitas vezes acontece. Eu vivi esse relacionamento com intensidade, com vontade e muita alegria. Parecia um bobo alegre e apaixonado. Sim, podem rir. E eu estava mesmo. E não me arrependo, viveria tudo isso novamente. Fico feliz por manter o equilíbrio, mesmo após o sonho acabar, pois como eu já falei, a felicidade e a paz, ela depende exclusivamente de mim e não do outro. Se você delega sua felicidade a uma relação ou uma pessoa, se você depende de uma pessoa para ser feliz, você não tem controle sobre sua própria vida. Você se torna vulnerável, uma marionete de emoções, ações e impulsos que só te prejudicam. Se você entra numa relação assim, você assumiu o papel de vítima, e não vítima do outro, vítima de si mesmo. Nem sempre vamos entrar numa relação com a certeza de que vai ser bom ou que vai dar certo. Por isso é necessário ter coragem. Coragem e assumir os riscos, mas agindo com consciência, fé, amor e presença. Então você precisa se voltar para o momento presente e olhar para aquela pessoa e ver se ela é uma pessoa boa, se vai ser um relacionamento bom. E se você não está agindo com impulso, então por isso que a gente tem que se conhecer melhor, estar bem consigo mesmo, para quando entrar numa relação a gente ter a consciência, né, de se observar e ter a sensibilidade de olhar para o outro e ver, será que essa pessoa vai ser boa para mim? Será que eu estou me sentindo à vontade nessa relação? E se essa relação não der certo, eu vou me prejudicar? Porque o correto não é você se prejudicar, é você estar seguro de você mesmo, de ter controle sobre a sua própria vida e das suas emoções. Eu tinha falado anteriormente que eu estava pleno e feliz lá na Patagônia, e aí eu pude viver o desconforto de uma paixão, que me tirou aí do meu eixo, que eu estava acostumado, né? Mas a grande sacada foi que isso não me tirou dos eixos de quem eu sou. Então eu era o Ricardo e continuei sendo o mesmo Ricardo aí durante e após essa relação. E isso foi mais uma das grandes sacadas aí que aconteceu com essa relação. Minha vida vem antes da minha vida em rede social. Eu compartilho o que eu vivo. Aqui não tem personagem
ou roteiro de engajamento. Esta não é uma viagem sabática, porque estou sempre online e descobri que esta é minha terapia. Para compartilhar tudo isso aqui com vocês, eu preciso refletir muito sobre minhas ações, pensamentos e aprendizados. Faz com que eu reflita também a cada sinal que eu recebo na estrada, das pessoas, de situações, sinais que o universo vai mandando. Tudo isso me faz ficar muito mais atento a tudo que acontece ao meu redor. Fez com que eu deixasse de viver no piloto automático, e isso se intensificou depois da EVE. Essa não é uma viagem sabática, né? Porque eu estou sempre online, aqui eu estou sempre compartilhando o meu dia a dia, e cara, isso daqui é uma terapia fantástica, porque para mim estar me expondo aqui a vocês, eu tenho que refletir, eu tenho que escrever, passar uma mensagem, eu tenho que tentar ser entendido. Olha o exercício fantástico que isso traz. Antes eu vivia muito no piloto automático, as coisas aconteciam e tudo passava. Hoje não passa simplesmente as coisas. Estou muito mais atento aos sinais que a vida me dá, e é toda hora estou recebendo sinais assim, tipo, e é uma coisa muito louca, e tudo isso me faz refletir para passar toda essa vivência para vocês. E tudo isso também se intensificou com o relacionamento, né? Porque daí eu tive que estar atento duas vezes, uma com tudo que acontece ao redor e outra com relacionamento. Apesar de eu falar muito do amor próprio, de ser quem eu sou, eu tô em um momento de compartilhar, né? Então é um momento de cumplicidade, de compartilhamento. Não estou sozinho, tem que ter um respeito com a pessoa, eu tenho que ter atenção. Tudo isso, cara, me fez assim, ao mesmo tempo que trabalhar, mas foi um relacionamento que foi muito suave. É até difícil de explicar. Como eu falei, eu pude ser eu mesmo, eu pude viver de forma suave, sem me preocupar, digamos assim. Cara, a gente não teve nenhum problema de se preocupar em falar alguma coisa um para o outro, de externar, problema de deixar o celular destravado para a pessoa, deixar o computador aberto com, sei lá, com e-mail, álbum de fotos, Facebook, Instagram, YouTube. Nunca tivemos nenhum problema com isso. E nós fizemos história, não há nada, nem ninguém que possa dizer ao contrário, ou que possa apagar ou desmerecer todos esses momentos vividos. O que resta são julgamentos infundados aí que, tipo, não tem nada a ver. No máximo que pode fazer é criticar com base em suas crenças, traumas e frustrações, que eu pude perceber aí em alguns comentários negativos. E só para deixar claro, eu não vou aceitar mais mensagens de críticas negativas falando de mim ou falando da EVE no canal. Eu apaguei poucas até, acho que 3 ou 4. Eu deixei só no vídeo de despedida da EVE. Deixei só lá. É bom porque a pessoa agora ela vai assistir esse vídeo e vocês podem voltar lá e ver. Voltar lá e ver as barbaridades que as pessoas responderam. Aqui vai uma crítica minha. Muitas dessas pessoas criticaram negativamente. Elas nem têm um nome. Elas não têm um perfil com o nome delas. E alguma delas não tem foto. Elas se escondem atrás de um personagem, uma máscara social, que daí elas podem ser um personagem, resumidamente. Talvez ela não saiba quem ela é de verdade. Então nesse vídeo de despedida da EVE foram centenas de mensagens, na grande maioria positivas, de pessoas que entenderam a situação, ou mesmo sem entender, compartilharam seu carinho com a gente. Então sou eternamente grato aí a todo mundo que acompanha e que vibra junto quando eu estava com a EVE e agora mesmo estando sozinho. A EVE é uma mulher de muita coragem, pois mesmo antes de fazermos o caminho de Santiago, em meio às incertezas da nossa relação e a vida da cicloviagem, e mesmo sem muita grana, ela comprou uma bicicleta de R$8.000, ou seja, precisou ter muita coragem de fazer esse investimento em meio a tudo isso. As mensagens negativas e de julgamentos sobre a cicloviagem e principalmente sobre a nossa relação, eu vejo apenas que a pessoa colocou para fora o que está dentro dela mesma, coisas que não tem coragem de assumir, investigar e curar a si próprio. A crítica sobre cair de cabeça em uma relação foi uma delas. E eu falo que eu acho até engraçado. Vou deixar meu bom senso de lado e responder: um homem com medo do amor não é um homem. E nem se pode dizer adolescente, porque adolescente mergulha de cabeça e só pensa com a cabeça de baixo. Podemos dizer que é uma criança com medo do escuro. O escuro é isso, é o desconhecido.
E o que uma pessoa dessa precisa? A pessoa precisa de luz. Ela precisa buscar a luz, né? Precisa buscar o autoconhecimento, precisa se conhecer. Porque uma pessoa que é feliz, que está em paz com ela mesma, com as coisas, ela jamais vai sair na internet disparando comentários negativos e críticas que não levam a lugar nenhum. Jamais. Eu falo isso porque eu já fui uma pessoa de mal com a vida, que eu saía criticando, eu brigava com política e, cara, isso não leva a nada. Tipo, eu só estava externando ali a minha frustração social, amorosa e de tudo. Então essas pessoas que criticam, elas precisam urgentemente fazer uma terapia, buscar o autoconhecimento, porque elas vivem em uma prisão psicológica com medo do amor. Ai, eu não me entrego assim facilmente para ninguém. Ai, ninguém presta, não sei o quê. E a pessoa é solteira e ela se acha livre, mas na verdade ela está presa a um pensamento negativo que ela criou, né? É uma falsa liberdade, porque ela não tem liberdade de amar uma outra pessoa com medo de se machucar. Isso é bem interessante e eu demorei muito para aprender isso. Vamos falar sobre outro detalhe que é o canal. Também tem gente que toma as dores, teve as dores do relacionamento, as dores da cicloviagem e tem as dores do canal também. Porque o canal ele teve uma guinada, eu mudei o nome para deixar a Eve mais segura, para ver se ela engajava, casava com a ideia do canal, né? E não tem nada demais nisso, eu não me arrependo. Sobre o canal, eu estou muito feliz com o crescimento orgânico que está tendo no canal. Para mim ele está perfeito assim, agregando mais 500 seguidores por mês. Pessoas que entram porque gostam do conteúdo e continuam acompanhando. Bem diferente de quando você viraliza por um vídeo específico, mas que depois essas pessoas que entraram por viralizar, elas acabam derrubando a tua métrica de todo o restante do canal. Esse é um assunto meio complexo, mas enfim. Mas como eu disse, eu estou feliz com o crescimento do canal e com o crescimento pessoal que eu estou tendo com essa viagem. Lembrando que a prioridade sou eu. Estou aqui contando a minha história, viajando e conhecendo lugares porque eu quero ir e não porque determinado local irá ajudar no engajamento. O que eu compartilho é consequência do que eu vivo, sem roteiros. Não priorizo nenhum tipo de perrengue, principalmente me colocar em riscos e situações desnecessárias. Então acho que essa é a base do meu canal, é a minha calma, é minha alegria de viver. Aqui eu compartilho a alegria de viver em si, a simplicidade, eu compartilho onde tudo é possível, né? Até eu tinha limitações e agora eu estou aqui no meio da Turquia, no meio do nada. Quer dizer, no meio do nada não, eu estou no meio da Capadócia, meu Deus do céu, não é nada, é tudo. Estou no meio de tudo. Então eu também tinha essa limitação e eu tento transmitir isso para vocês, né? É totalmente necessário eu criar perrengue, de criar situações de dificuldade, porque a minha vida hoje ela é baseada na contemplação. Tipo, eu sou grato por tudo isso, por todas as paisagens, por toda a vivência. E essa é a minha base, sempre ser grato, grato por tudo isso que eu estou vivendo. Então não tem espaço aqui para. Às vezes acontece algum perrengue, alguma reclamação, mas eu acho que faz parte da vida, né? Eu não sou nenhum guru, não sou nenhum guru não, eu não sou monge. Ainda não virei monge, quem sabe um dia, mas não sei se eu quero virar monge. Mas enfim, eu estou vivendo a vida aí de forma positiva, não estou atingindo ninguém, e eu acredito que eu estou fazendo o bem, influenciando as outras pessoas a pensarem diferente e verem a vida de forma diferente, e isso está sendo muito gratificante para mim. Então, completando, eu tenho um grande amor pela vida, pela natureza. Não tenho apego a números, números de seguidores, números de dia na estrada, números de quilômetros pedalados. Sério, eu acho que naturalmente eu vivo assim desapegado e eu esqueço de comentar assim. Eu acho que eu deveria comentar mais, de falar que desapeguem-se. Desapeguem-se de números, desapeguem de quantos quilos pesa a minha bicicleta. Não, esse detalhe técnico é bom, tá certo, para quem quer começar, né? Mas um detalhe que não é nem interessante é quantos quilômetros você pedala por dia. Não, até pode ser para a pessoa se planejar durante as férias, né? Tá. Mas não o total, tipo, eu não sei quantos quilômetros que eu pedalei na Patagônia, não sei quantos quilômetros que eu pedalei aqui. Eu não sou apegado a números, não saio em busca de conquista, de troféu. Eu busco apenas viver, contemplar
compartilhar. Compartilhar é um grande prazer que eu tenho de fazer vídeos aí de qualidade, com boas músicas, reflexões. Aliás, falando em música, vocês perceberam que na Itália as músicas eram italianas, na Grécia eram gregas e agora na Turquia são turcas? Então tem tudo isso que é a magia aí do canal que eu aprendi aí, né, estudando edição. Então tem muita coisa por trás. Além da música tem a questão do áudio, que é um áudio agradável de assistir, que você está na TV com a sua família. Tem a questão da iluminação. Se você grava, nada contra quem grava no celular, né? Mas geralmente quando você grava no celular e posta direto no YouTube, você vai assistir na TV, ele tem um brilho excessivo e esse brilho acaba não sendo bom para a tua vista. É a mesma coisa que os celulares têm aquela função da noite, que ele vai baixando o brilho, a luminosidade e também vai ficando amarelado, né? Isso faz com que a sua vista e a explicação mais técnica fala que a tua mente, né, vai desacelerando, vai ficando mais calma. Caramba, eu tô afundando, tá? Eu tô ficando meio de lado aqui. Calma. Então, voltando ao assunto, eu uso um filtro que parece se assemelha até com o cinema, né? Então ele tem uma coloração onde faz com que seja agradável de assistir. Então, agradável de ouvir, que não tem tantos altos e baixos, porque eu nivelo o volume. Então, toda a questão de cor, ela é tratada para ela ficar sem brilho excessivo e que seja mais suave e mais agradável para assistir, junto com as músicas bem selecionadas. Caramba, gente, quem que vai assistir um vídeo tão longo e tão embaralhado igual esse? Meu Deus do céu! Eu acho que vou botar o título assim, um emaranhado de ideias. Sério, eu estou muito feliz por externar todas essas ideias. Fiquei muito tempo pensando e só gratidão por tudo isso que eu estou vivendo. E principalmente por conseguir falar isso e compartilhar. Gratidão a todos que acompanham. Isso poderia ter sido uma live, né? Mas eu ia me embaralhar mais ainda, eu acho que numa live. Até aqui escrevendo, eu comecei a falar, aí eu puxei os assuntos de trás, trouxe para frente. Aí eu tive que voltar aqui, tive que ler de novo. Então, desculpa aí, tá tudo embaralhado. E é isso, é um emaranhado de ideias. Gratidão por todos que acompanham, que participam, que comentam, que compartilham e que apoiam no Apoia-se, que graças aos apoiadores que tem essa questão financeira que também, que não pode deixar de lado, né? Graças a eles eu vou dar a volta ao mundo. Quer dizer, e graças a todo mundo que assiste também, né? Porque daí tem a renda do YouTube também. Mas o grosso da coisa está vindo do Apoia-se e eu sou muito grato a isso. Cara, é fantástico tudo isso que está acontecendo, sério. Fantástico mesmo. Vou desligar, senão eu vou chorar. Obrigado a todo mundo. Galera, já estava quase esquecendo, tive que até montar o setup aqui de novo. Nesse emaranhado de ideias faltou a origem de tudo. Vou contar um pouco para vocês da minha trajetória. Meu nome é Ricardo da Silva Santana, 2/3/84, Maringá, Paraná. Com 10 anos, meus pais quiseram se mudar para Joinville, Santa Catarina, e para lá fomos. Isso foi em 94. Nós éramos em 3 irmãos, eu sou do meio. Meu irmão mais velho faleceu em 97. Enfim, se mudamos para lá, para Santa Catarina. A gente deu entrada numa casa e financiou o resto. 6 anos. Minha mãe deixou de pagar o último ano. Começou um impasse lá, pagava e não pagava. A imobiliária entrou com uma ação na justiça. Ficou rolando muitos, muitos, muitos anos, até que em 2011 a gente perdeu a casa. E a gente tinha acabado de reformar ela. A advogada falou que a gente não perderia e a gente perdeu. E a gente está até hoje esperando uma indenização. Desde então a gente mora de aluguel com os meus pais, né? E nesse meio tempo de 2011, né? E eu já estava trabalhando de projetista, aí eu pirei o cabeção, essa história me tirou dos eixos. Tentei ganhar dinheiro de várias outras formas, com trabalhos extras, virei até sócio de balada, perdi mais dinheiro. Quanto mais tentava ganhar, mais perdia, virou uma areia movediça. Tudo isso me fez ter um princípio de burnout, depressão, estresse, ansiedade, de tudo um pouco. Essas coisas modernas aí.
esse fundo do poço foi o start para mim buscar o autoconhecimento. Então foi uma história muito maluca. Eu fui tomar ayahuasca lá em Rio dos Cedros e tinha umas 40 pessoas e eu fui uma das únicas pessoas que não sentiu nada quando tomou. Só que antes de tomar a ayahuasca, a gente teve uma demonstração de respiração do renascimento, que é uma técnica de autoconhecimento muito interessante. Foi muito impactante para mim aquela demonstração e aí depois eu fui procurar, né, essa pessoa que fazia a técnica, porque aquilo lá foi só uma demonstração. E aí eu fiz 10 sessões de respiração do renascimento, que foi um divisor de águas da minha vida. Agradeço imensamente, eternamente ao Luiz Fernando Leyer, lá de Jaraguá do Sul. E junto com a respiração de renascimento eu fiz sessões de terapia com psicólogo. Então eu tive 15 sessões até ela me dar alta e dizer, não, você está bem. E nesse meio tempo eu quis de todas as formas buscar o autoconhecimento, mas de todas as mesmo, assim. Eu estava convicto. E junto com a respiração do renascimento, ele me deu a ideia de que para acontecer uma purificação maior eu poderia ser vegetariano. Ele deu a ideia e eu topei na hora, fui vegetariano por 2 anos. Olha só, isso que era muita força de vontade de querer mudar, de querer evoluir. E aí nessa evolução, nessa paz interior, durante as minhas férias eu fiz minha primeira cicloviagem, ali por Santa Catarina mesmo, né, de 15 dias. Daí fui picado pelo bichinho da cicloviagem. Além disso, comecei a namorar uma pessoa maravilhosa ali de Curitiba, a Rô. Hoje eu digo maravilhosa porque os meus 3 últimos relacionamentos foram anjos que surgiram na minha vida. Eu não enxergava assim até pouco tempo atrás, vou ser bem sincero. E como eu falei no início dessa apresentação, que no final tudo se alinha, tudo se acerta, tudo tem um motivo, esse momento lá na frente ele chegou. Agora eu vejo que esses 3 últimos relacionamentos as pessoas foram anjos que me fizeram subir degraus. Que a primeira foi a Rô, de Curitiba. Por conta dela eu tive coragem de pedir demissão do trabalho e ir em busca de realizar o sonho de fazer cicloviagem. Que foi não uma busca de um sonho em si, mas foi uma busca de uma nova vida, né? De um respiro para a vida, de um respeito à vida, de buscar algo diferente e procurar me curar de todos esses pesos que eu carregava na vida, de traumas, de crenças, de limitações, de muito vitimismo. E eu dei esse passo. Foi por causa dela que eu pedi a conta do trabalho, que foi uma grande incentivadora, mas daí o nosso relacionamento não deu mais certo, mas eu segui firme e forte aí com o meu plano de cicloviagem. Ela também falou que faria cicloviagem comigo, não de forma integral, talvez uma parte ou outra, mas acabou que a gente terminou o relacionamento antes disso. Acabou o relacionamento em dezembro e eu já tinha pedido demissão do meu trabalho e deixaram eu sair somente em março. Só que exatamente em março de 2020 começou a pandemia e aí eu não consegui sair de cicloviagem. Acabei conhecendo a Liz de Florianópolis e a gente começou o namoro também com essa ideia de que ela queria fazer cicloviagem junto comigo. Então a gente viajou por 2 semanas, muitos meses depois, só quando a pandemia permitiu, né, fazer cicloviagem. Aí eu vi que não era muito a praia dela, que ela precisava um pouco mais de conforto. E ainda naquelas incertezas da pandemia, eu dei a ideia da gente juntar a nossa grana para montar um motorhome. Olha a loucura. E falando de grana, eu vendi o carro e vendi uma moto. E falar um pouco sobre a vida que eu tinha, que eu morava com meus pais, né? E eu tinha um Corolla Fielder que eu tive durante 7 anos. Então eu não era um cara que ficava trocando de carro, eu investia minha grana toda em equipamentos, equipamento de trekking e de bike. Então por isso que eu gosto de ter bons equipamentos, que eu tenho bons equipamentos, porque eu passei anos adquirindo, não fiquei trocando de carro, fiquei com o mesmo carro durante 7 anos, Corolla Fielder 2007. Não posso dizer que ele deu alegria, mas ele não me deu nenhuma dor de cabeça. Corolla não estraga, não foi para oficina, não fez eu gastar dinheiro à toa. E aí eu também tinha uma moto Teneré que eu comprei na empolgação e acabei não usando muito. Com a grana da moto, do carro e da saída do trabalho, eu tinha essa grana reservada para viajar uns 2, 3 anos de bike e eu dei toda essa grana pro motorhome. Por isso que eu contei toda essa história da grana, né? Eu dei toda essa grana pra gente comprar um camper, o motorhome, né? Que é um camper acoplado numa Hilux. Essa grana deu para mim pagar exatamente a metade do valor do camper. A outra metade foi a Liz e ela comprou o carro, deu 50% de entrada no carro e parcelou o restante, porque ela tinha mais grana que eu. E esse é um detalhe que eu faço questão de contar, porque tem gente que fala que eu
terminei o relacionamento com a Liz e ela tomou tudo de mim. Nossa, e ela ficou com o motorhome. O cara se deu mal, entrou de cabeça numa relação, investiu grana, trabalhou e saiu sem nada. Galera, eu já não tinha muita coisa. Então eu dei a 50% do camper e quando eu saí do relacionamento, eu saí com 50% do camper mais 30% de valorização, que foi o que ele valorizou pelo tempo que a gente comprou e depois quando a gente terminou o relacionamento era o valor de mercado. Então ela me pagou isso daí exatamente em suaves parcelas que não vem ao caso agora, mas ela pagou tudo certinho. E essa parte do camper, do motorhome, tem uma parte muito importante da minha história também, porque, cara, eu tive uma experiência que poucas pessoas têm. Da onde eu vim e da onde eu estava, eu não almejava ter um motorhome, não passava pela minha cabeça, porque é um projeto muito grande, é muita grana, então realmente não tinha ideia, era algo inimaginável. E cara, é um sonho de todo aventureiro, por exemplo, ter um motorhome. E eu não somente tive, como eu construí ele. A gente comprou a casa pronta, mas depois que ela chegou, eu desmontei ela inteirinha. Eu fui o terror da Duarão, porque eles só entregam o projeto branco, camper branco. Eu fui lá, desmontei inteirinho, mandamos pintar de preto. Daí depois que foi pintado, eu remontei ele todinho e eu remontei com novas instalações elétricas de luz de LED, coloquei câmeras nos 4 cantos dele com monitor interno. Eu instalei 4 painéis solares, instalei 4 baterias estacionárias de, sei lá, 120 mAh. Tipo, muita coisa, fiz muita coisa. A gente plotou, teve o carro também, toda a adaptação do carro, a câmera de ré que eu coloquei, a parte da caixa d'água, eu instalei um filtro que antes da água entrar na caixa d'água já entra filtrada. E depois da caixa d'água, para a torneira, eu instalei mais 3 filtros que já saía água filtrada. Então não tinha problema com galão de água, com nada. Você só ligava a torneira e já saía água filtrada. A do Arão também ficou louca porque todo mundo queria instalar isso daí. Hoje eu nem sei se eles instalam ou não, mas passei dica para várias pessoas que compraram o camper na época. Então, cara, imagina o aprendizado que eu tive. Tipo, foi uma bagagem da minha vida, assim, uma experiência ímpar. Eu sou muito grato por ter essa experiência de ter sonhado, planejado, construído. E isso, cara, ninguém tira de mim. Eu cheguei no ponto talvez mais alto que um aventureiro gostaria de ter. Depois da gente fazer, a gente viajou por 4 meses. Foi só por Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque a gente ainda estava no processo de conseguir grana para viajar para fora, mas antes desse processo eu já estava ficando meio doidão assim, e eu resolvi terminar o relacionamento, porque eu estava fugindo um pouco do meu propósito, que era de ter uma vida simples, de viajar de bicicleta. A vida do camper é ótima, mas demanda é, uma base sólida de relacionamento e também financeiramente, coisas que estavam um pouco conturbadas ali, que não estava me deixando um pouco em paz. Então eu fui em busca da minha paz e resolvi terminar o relacionamento para seguir, retomar o meu plano de cicloviagem. Coisa que aconteceu com a Eve. A Eve terminou o relacionamento porque ela estava vivendo um propósito que não era dela, então ela foi em busca do propósito dela. Então, quem sou eu para questionar isso, né? Então, eu dou o maior apoio a ela. Claro, fiquei um pouco chateado de terminar nosso relacionamento, mas fico feliz dela ir em busca do propósito dela. Então essa questão do motorhome teve um grande ensinamento, não teve nenhuma perda financeira, a pessoa não me levou tudo que eu tinha, isso não aconteceu, que é algo que ficou pairando no ar aí nas redes sociais, porque tem um vídeo do nosso motorhome, vou deixar o link na descrição para quem quiser ver o vídeo, que é muito interessante, e é interessante ver os comentários das pessoas, porque são visões totalmente distorcidas da realidade, e teve gente que comentou lá e que traz essa questão lá de trás, e está trazendo essa questão até hoje. Então nada disso aconteceu, e cara, o motorhome ele trouxe um aprendizado, uma bagagem para mim, é uma bagagem de alívio como pessoa, como viajante, porque hoje eu viajo de bicicleta e eu vejo um motorhome e eu tinha tudo para pensar assim, nossa, se eu tivesse um motorhome, porra, seria muito mais fácil, né? Eu aqui no perrengue, na bicicleta. Cara, hoje eu tô muito mais livre do que eu imaginava ser, porque
Hoje eu estou viajando de bicicleta e eu já passei por aquilo, já construí, já tive o sonho de viajar. Como eu falei, eu sou livre, já passei por essa experiência e hoje eu estou aqui com a minha bicicletinha, com meus perrengues, com a minha barraca, sem ter aquele sonho de almejar ter algo melhor, como se aquele melhor fosse o melhor para mim. Só que ele pode ser, mas nesse momento eu sou feliz com o que eu tenho, com a minha barraca, com a minha bicicleta. E como eu falei anteriormente, por causa da Eve eu estou aqui, por causa dos meus 3 últimos relacionamentos, eu estou onde estou, eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu acredito muito mais evoluída do que eu era no passado. Então, às vezes eu até me questiono, caramba, será que eu não sou capaz de evoluir sozinho? Mas daí eu penso, pô, essas pessoas foram anjos enviados que fez eu dar um passo a mais, me colocou num patamar maior. Então, cara, não tem nem por que eu me culpar, talvez, de não fazer isso sozinho, porque foram anjos enviados para eu estar aqui hoje. Pode ser que surja mais alguém que me bote no degrau a mais. Só que onde eu não dependo de ninguém mais para prosseguir. Onde eu estou numa situação que eu estou na Turquia, já que é muito longe, 6 horas de diferença do Brasil, e eu estou com planos de ir para frente, estou com planos de ir para a Ásia, de ir para a Tailândia, cara, de dar a volta ao mundo. Hoje eu tenho uma base que me dá a segurança de seguidores ali, do YouTube, do canal do YouTube que sempre cresce, do Apoia-se, como eu já falei, então eu só tenho a agradecer desses anjos que passaram na minha vida. E sinto muito a você que olha todas essas situações e vê que, pô, o cara quebrou a cara, pô, o cara entrou no relacionamento furada. E, cara, teve gente que falou até que eu não era mais criança, de que, de que eu entrei nesse relacionamento. Pô, mas será que o cara não aprendeu ainda? Pô, 3 vezes entrou de cabeça nos relacionamentos, ou sei lá quantas vezes, e quebrou a cara. Eu disse, caramba, é incrível como as pessoas têm percepções erradas. E eu aprendo muito com isso para não julgar também o relacionamento das outras pessoas. E isso é um aprendizado que eu trago, que em 2013 eu participei de 2 retiros. Um de 6 dias, outro de 10 dias. É algo que eu indico para as pessoas buscarem um retiro de autoconhecimento, seja lá qual for. E o meu foi sobre respiração do renascimento, e o que me fez evoluir muito, e eu aprendi muito vendo o relato das outras pessoas. Me fez olhar com outros olhos, porque antigamente, quando alguém chegava para mim contando a história dela, às vezes uma história negativa, e cara, eu não tinha muita paciência para ouvir. Hoje eu vejo com outros olhos. Hoje uma pessoa ela pode vir, pode se abrir comigo, que eu vou estar atento e além de ajudar ela, eu tiro isso como aprendizado para minha vida, para não fazer o mesmo, para não ser o mesmo tipo de pessoa, para observar, será que eu estou sendo em alguns momentos como essa pessoa? É mais um degrau do autoconhecimento que eu levo para a vida toda. Esses retiros foram muito importantes para mim. De toda essa parte do autoconhecimento que eu tive, respiração e renascimento, sessões com psicólogo, tive os retiros. Depois, pela uma segunda vez, tomei ayahuasca. E olha que curioso, depois do projeto Motorhome, eu estava com a cabeça meio... me tirou um pouco do eixo, né? Porque me tirou um pouco da paz que eu vinha num processo ali de autoconhecimento. E ele me tomou muito tempo, me tirou um pouco do eixo, daí eu fui tomar ayahuasca para me recompor um pouco, né? Além das respirações de renascimento que voltei a fazer. E foi bizarro, porque tinha muitas pessoas naquele dia, eu acho, sei lá, umas 15 pessoas, e depois de ter tomado a ayahuasca, as pessoas fazem o relato. E muitas pessoas contaram de que tiveram visões de vida passadas, que tiveram visões do presente, com pessoas, com coisas mal resolvidas, com traumas, com crenças, enfim, muitos relatos assim profundos, relatos de cura mesmo, de encontro consigo mesmo. E sabe qual foi o meu relato? O meu relato foi o seguinte: quando eu tomei a ayahuasca, que eu comecei a entrar na força, que se chama, né? Eu comecei a entrar num tobogã de luz. Mas não era corpo assim, era meio que espírito assim, um tobogã de luz. E sabe, luzes girando assim, e aquelas luzes passando, e eu naquele tobogã. Eu chegava num determinado ponto que tinha uma porta preta, e hoje eu percebo que aquela porta era tipo no meu inconsciente, digamos assim, que eu tinha que investigar. E eu queria entrar naquela porta,
e vum, o tobogã me pegava e me levava embora. E pela segunda vez e terceira vez, e aí eu não conseguia, e eu ficava naquele tobogã de luz. Daí de repente eu falei em pensamento assim, pô, mas que palhaçada. E bum, o tobogã de luz parou assim. Parou de girar as luzes, né? As luzes continuaram estáticas, assim, ficaram estáticas. O tobogã parou e veio uma voz e falou assim para mim, palhaçada é você que vem aqui ficar procurando resposta quando a gente está te dando tudo. Ou a gente está te dando tudo e você vem aqui procurar resposta. Cara, que choque. E tipo, o tobogã continuou. Cara, continuou. Aí, tipo, pá, aí eu só curti assim. Deixei a viagem acontecer e assim eu voltei para terra, aterrei de novo e contei essa minha história lá nos relatos e a galera só deu risada. E a vida é isso. São de muitas bênçãos, muitas coisas boas que acontecem e hoje eu só agradeço. Eu só agradeço por toda essa oportunidade que eu estou vivendo e é isso. A vida está me dando muitas bênçãos e eu sou muito grato. E eu sou muito grato por tudo isso que eu estou vivendo. Será que eu falei tudo? Barbaridade. Agora que ficou emaranhado de vez. Cara, que emaranhado. Quem sabe um dia eu escrevo um livro. Porque falar tá difícil, porque eu me embaralho todo. É isso, pessoal. Gratidão novamente a todos que acompanham. Agora eu acho que eu encerrei. Nossa.